Olá, gente! Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, tá? Graças a Deus. Seja muito bem-vindo aqui para mais um vídeo aqui no canal, tá? E hoje eu apresento vocês, né, um padeiro profissional, que é meu esposo. E ele vai fazer uma receita de massa de pizza, tá bom? E que não é difícil, tá bom? É simples e fácil. E eu quero pedir que vocês não reparem a minha cara não, tá? E eu tava trabalhando e eu vim pra cá e tá tudo beleza. Então bora pro vídeo? Venga! Então, vamos fazer aqui uma massa de pizza, tá? Venga, hombre! Então, para fazer essa receita, a gente vai precisar de um trigo panificável. Tem que diferenciar do trigo que é um trigo para fazer pastelaria, né? Fazer bolos, coisas assim. Um trigo que tem pouco glúten. Isso, um trigo panificável, um trigo que adianta para fazer pão. Fazer pão, massa de pizza, também um pão. Então, um trigo panificável. Fermento, pode ser fermento fresco. Eu tenho fermento desidratado. Esse fermento vai ter que hidratar. Isso para pesar a sal, para fazer um pouco bem. Tem uma balança de precisão. Vamos colocar. E água. Nas proporções. Aqui estamos fazendo 1 kg de massa. Para fazer simples, para vocês verem a proporção. Para 1 kg de massa vai ter uns 70% de umidade. 70% é 700 ml ou gramas de água. Vai ter 1% de fermento, que seria fermento fresco. Se vocês colocam fermento como esse aqui desidratado, vai ser 1/3 parte. Aqui tem muito, não vai ser isso. Vai ser 1%. Então daqui seria 10 gramas. E 2% da massa, a partir do trigo, de sal. O que deveria ser para 1 kg 20 gramas de sal. Se vocês verem aqui na balança de precisão, aí agora está no 0 gramas, eu fiz a tara, tá? Se vocês verem mais ou menos a quantidade, se vocês vão ter uma de precisão, olha a colher. Isso mais ou menos uma colher assim vai ser umas 10 gramas mais ou menos. Isso é uma colher de sobremesa, né? Com esses que tu como iogurte. Olha, mais ou menos isso. Aqui tem 13 gramas. Eu vou colocar uma um pouco menos cheia. E já ficou 22. Para 1 kg, 20, 22, não vai mudar de muita coisa. Daí eu posso tirar um pouquinho e fica um pouco mais perfeito. Aí, 20 gramas e meio. Não vai mudar nada. Mas é para vocês verem mais ou menos a quantidade. 10 gramas de sal. É uma sal fina, né? Uma sal fina. É assim. Isso é uma sal de Himalaia. Isso é sal. Essa sal branca que vende no mercado, refinada, geralmente é cloruro sódico, não é uma sal de verdade. Isso é sal que vem de glaciar. Isso tem todos os nutrientes, todos os elementos da tabela periódica. Isso é uma sal, isso é alimento, tá? Isso não é um químico, isso é alimento de verdade. É isso que tem todos os minerais que precisa a vida, né? Isso que vale a pena comprar. Se não tiver, então coloca cloruro sódico. Então tudo isso, vamos começar. Vamos fazer em 2 partes, tá? Vamos começar primeiro colocando o trigo. Então eu vou fazer na máquina. A gente tem um robô. Tendo um robô eu não vou ficar amassando. Aqui o povo então sabe amassar. Ou tem muito vídeo no YouTube mostrando como amassar, tá? Nós temos um robô, vamos mostrar como fazer com o robô. Mas se não do contrário é a mesma coisa, é só amassar. Então vamos colocar o trigo primeiro. Vamos fazer em 2 etapas, tá? Colocamos o trigo. Dentro do trigo, vamos fazer um vulcão. Assim. Deixamos. Aqui, vou preparar um pequeno copo. Vou mostrar aqui. Vamos preparar aqui um pequeno copo. Onde vamos colocar um pouquinho de água. Metade do copo, mais ou menos, né? E aqui vamos deixar hidratar fermento, tá bom? A gente falou fermento fresco 1%. Se temos 1 kg de trigo, vai dar 10 gramas de fermento fresco. O fermento fresco não precisa hidratar, pode jogar diretamente dentro da massa. Esse é fermento desidratado, um fermento de padaria, o mesmo. E a graça que tem é que, sendo desidratado, a conservação é muito mais larga. Então por isso que eu compro assim, porque assim, se eu não faço cada dia pão, eu posso ter o fermento fresco durante, sei lá, vários meses, 6 meses na gaveta e não vai estragar. Então esse vamos deixar se ativar, né? Vamos deixar ele acordar.
dentro da água. Vou misturar com uma colher agora depois. O tempo que vamos fazer uma autólise. Então, vamos pegar a água, vamos colocar dentro do vulcão de trigo, assim. E se não tiver, vocês pegam um vale, colocam o trigo, faz o vulcão, coloca a água e com uma colher, ó, no mínimo. O único que queremos agora é juntar a água e o trigo. Vamos incorporar a água no trigo. Então, a gente vai fazer uma técnica francesa que se chama autólise. A autólise, o que vai fazer é que vai se juntar. Vai entrar a água com o trigo, vai se juntar. As enzimas do trigo vai começar a se ativar e a funcionar, vai começar a digerir e vai se formar as correntes de glúten, eu acho que se chama em português. Cadena de glúten em espanhol, tá bom? Então vai se formar o glúten e vai dar estrutura na massa. Quando a gente vai juntar tudo, não precisa ficar a massa elástica, não precisa a massa ficar pronta. O único que vamos fazer é juntar a massa com o trigo, vamos juntar o trigo com a água. Vamos deixar essa massa trabalhar 40 minutos para as enzimas começar a trabalhar. E vamos deixar pegar a estrutura. A partir daí vamos continuar. Então, gente, para vocês verem, essa massa, viu? Não tem estrutura. Se tu tira, quebra, né? Isso a gente juntou só a água com o trigo. Essa massa agora, vamos deixar assim, a gente decolou bem um pouco as paredes e tal, para não fazer crosta, né? E tudo isso a gente vamos colocar aqui um filme de plástico, pode ser também um pano úmido, aqui em cima, e vamos deixar 40 minutos trabalhar. Vamos deixar fazer um trabalho enzimático, tá bom? Autólise. Então aqui colocamos o fermento, né? Aqui tá, já está se hidratando. E o que vamos fazer para alimentar ele, para se ativar, né? Mais rápido, vamos colocar um pouco de açúcares. Vamos tentar sempre fazer uma coisa natural, uma coisa nutritiva, né? Um pouquinho de mel nesse caso. Uma mel ecológica. Isso vai alimentar o fermento, ele vai acordar e vai começar a se ativar. Para ter uma atividade enzimática bem potente quando vamos colocar na massa. Então aqui o fermento, vamos deixar o fermento com um pouquinho de mel, né? Vamos deixar ele se ativando. E aqui temos a massa, 40 minutos fazendo autólise, tá? Bem coberta, para não secar e não fazer crosta, tá bom? Vamos deixar tudo isso 40 minutos e voltamos. Então, gente, já passou os 40 minutos. Olha, aqui a massa já trabalhou, viu? Já tem mais estrutura, olha como tá elástica. Viu? Então, tendo a massa assim, olha o fermento também como trabalhou. Ele já está ativo, já está vivo, está fermentando, tá comendo a mel. Temos a sal, 20 gramas que a gente pesou. E o azeite. Então, vamos colocar aqui a ferramenta. Aqui. Vamos pegar o fermento. Vamos começar a misturar. Vamos colocar uma velocidade baixa. Vamos deixar integrar a água com o fermento, né? Quando o fermento for mais ou menos integrado, aí vamos colocar o sal. E vamos dar uma amassadinha de 2 minutos. Então, vamos vir para aqui. Aí, vamos colocar 2 minutos nessa velocidade. Nesse caso aqui estou no mínimo, né? E quando começar a se integrar bem, daí vou aumentar, vou colocar uma velocidade um pouco maior. Vou deixar mais 2 minutos. Vamos integrar o azeite de oliva. Tipo 1 ou 2 colheradas de sopa. E a massa vai ficar pronta. Já passou os 2 minutos. Aumentamos a velocidade.
Agora já está começando a decolar. Vamos colocar aqui um pouquinho de azeite, tá bom? 1, 2 colheradas. E vamos deixar até incorporar bem todos os ingredientes e fica tudo a massa decolando das paredes, tá bom? Então, gente, a massa já está amassada. Olha, viu? Temos uma massa unida. Já tem um pouco de elasticidade. E agora vamos colocar aqui em uma forma. A gente colocou azeite de oliva para ela não colar. Vamos colocar aqui em bloco e vamos deixar fermentar em bloco, tá bom? Vamos deixar fermentar mais ou menos entre 2 horas, 2 horas e 30, depende da temperatura ambiente, tá bom? Temperatura ótima seria entre uns 22 e 26 graus. Então, a massa, a gente foi comprar, né? Tínhamos que ir no mercado comprar os ingredientes e tal. A massa passou das 3 horas, né? Não era o melhor para fermentação. E ficou muito fermentado. Então, não sei se vocês... Eu acho que não filmei quando eu coloquei a massa lá. A massa estava mais ou menos essa altura, né? Ficou, eu acho que 2,5 vezes o volume. Se vocês verem, tá muito aireado, né? A massa tá bem liviana. Olha como ficou bonito, gente. Tá bem gaseada. Então, cresceu um montão. Eu coloquei azeite, né? Azeite nessa forma. É que eu tenho uma forma especial, mas como a gente acabou de se mudar de casa, eu não tô conseguindo achar as minhas ferramentas. Então vamos fazer com isso. Isso é uma língua pasteleira, né? Tem que decolar bem das paredes a massa. Perdão, tô colocando o braço aí no meio. Nossa, tá bonita, hein? Se vocês pudessem perceber o cheirinho que tem, dá pra ver que tá trabalhando, viu? Aqui tem mais ou menos que é pra 4 pizzas, né, amor? 5? Então, eu vou fazer... Depende das massas. Eu gosto das massas gordinhas. Geralmente eu faço massas de umas 400 gramas. Que 400 gramas também é o que eu uso para fazer uma baguete. Só para vocês perceberem, né? Então, vamos cortar essa massa. Vamos colocar aqui a tara na balança. E vamos tentar fazer cortes uns 340. Nossa, 351. Vamos tirar um pedacinho. Cada um desses é uma pizza, né, querido? 344. Exatamente. Pessoal, então, agora o primeiro que vamos fazer é cortar o peso que precisamos de massa. Ainda não vamos dar forma. Vamos deixar por aqui. Tá, então, temos aqui agora as 5 massas pesadas, né? Vamos colocar aqui bem nas mãos. E agora o que a gente faz? Coloca as massas estirando para dentro, sim. Temos que dar agora tenacidade na massa. Aí, agora começa a ficar elástico por aqui. Uma virada. Aí com a massa limpinha, cola bem embaixo. Se vocês verem como eu faço, é assim. Assim, diagonal. Daí a massa fica colando por embaixo e fica estirando. Eu não sei se dá para entender. Viu? Agora, essa bolinha já ficou perfeita, tudo bem fechadinho. Vamos colocar por aqui. Essa forma já tá... Esta forma daqui, a forma do forno, vou ligar aqui uma luz que não sei se dá para ver. Eu já deixei bem com azeite de oliva por tudo para não colar. Então colocamos aqui as formas, vou colocar 4 nas esquinas e uma no meio. Daí vocês vai colocando um pouco de trigo na mão. Tem que colar embaixo, na mão não tem que colar. Vocês veem? Bem fechadinho. Gente, enquanto meu esposo tá fazendo as pizzas, sabe o que eu tô comendo? Mortandela. Nossa, eu tava com a vontade de comer mortandela e não tava encontrando. Hoje eu fui no mercado e eu encontrei mortandela. Nossa, é igual a do Brasil, tá? Uma delícia. Tava com só... Então, gente, a gente já tem aqui as formas, tá? Agora o que vamos fazer?
vamos colocar um pouco de azeite de oliva acima, para fazer uma capa impermeável e eles não ficar seco, né? Mais um pouquinho. Vamos colocar assim, bem por em cima, tá? Daí não vai deixar fazer crosta, não sei se você fala assim também no Brasil, crosta. Essa capa superficial que fica seca, né? Sim. E também vamos colocar o filme de plástico por em cima. E daí não fica colando. Bem hombre. Agora tem que esperar quantos minutos, querido? Então, vamos deixar as formas aqui. Agora vai fazer uma segunda fermentação, que se chama fermentação em forma. Já fizemos a fermentação em bloco. Agora vai ser a fermentação na forma, né? E essa fermentação depende de como você trabalhou. Por exemplo, no caso, nas pizzarias aí lá na Itália, tu prepara as massas com muito tempo, na antecipação. Tu coloca umas formas assim de plástico, que fica se empilando e fica ficando impermeável dentro de umas câmaras frigoríficas, não sei se se chama assim, tá? Daí as formas depois, tu tira da geladeira, tipo 30 minutos antes do serviço, tu faz todas as pizzas e as que sobrar tu guarda. Essas já não vamos esfriar porque a gente vai fazer as pizzas daqui tipo 30, 40 minutos. Então vamos deixar assim em temperatura ambiente e daqui uns 30, 40 minutos vai ficar de novo super fermentado. Olha bem como tá agora, vai ver que quase com certeza eu acho que vai ficar até se colando umas com as outras. Então nesse caso a gente vai usar uma ferramenta tipo dessas para separar e pegar, tá bom? Então gente, como vocês podem ver, passou meia hora, olha a massa como tá, viu? Tá cheia de vida, bem fermentada, mas tem tenacidade, ainda tá durinha, viu? Dá pra fazer. Não tem que deixar sobrefermentar, porque se as formas deixam sobrefermentar, é fermentar demais, né? Depois ela se desincha, tudo o contrário. E quando tá com força de crescimento, que tem que fazer a massa, colocar no forno, e daí vai se expandir e crescer. Então só para mostrar para vocês, vamos fazer umas pizzas simples, como na Itália. Na Itália é mais típica que eles fazem, eles não se complica muito, viu? Eles colocam molho de tomate, eles colocam albahaca, umas folhas de albahaca fresca, bem gostosa, tá super cheirosa, e mozzarella, mas não uma mozzarella qualquer, a melhor mozzarella que tem, mozzarella de búfala. É uma mozzarella super gostosa, viu? Só com isso dá para fazer umas pizzas maravilhosas. Depois vamos fazer outras que vão colocar uma mozzarella ralada para ter uma mozzarella mais uniforme por toda a massa. Vamos colocar uns fungos, champignon, aqui no caso. Vamos colocar presunto que está cortado bem fininho. Se vocês podem perceber, quase que quebra na máquina, bem fino. Não tem que colocar pedaços gordos na pizza. E vamos colocar aqui, temos um queijo de cabra redondo, que vamos cortar em lâminas. E vamos colocar também, vai ficar muito gostoso, viu? Depois, sempre que acaba as pizzas, coloca um pouco de azeite de oliva bem rapidinho por em cima, em círculo, e coloca no forno. Então, no forno geralmente eu trabalho com uma placa de aço, que eu coloco no forno. Ela pega muita temperatura. Depois a pizza eu coloco com uma pá em cima e simula um pouco o forno de soleil, não sei como você fala, tá? Para vocês verem, eu tentei achar um jeito simples que qualquer pessoa pode achar. Isso é umas placas de 32 centímetros de diâmetro, que parece esse tipo de massa que a gente fez de 340 gramas. Vai se expandir perfeito para colocar lá. É uma placa que está toda furada para passar temperatura e fica bem cozinhada a massa, né? Essa placa vamos colocar no forno no máximo de temperatura. Não está 280 graus. Quando eu estava na Itália eu trabalhava 370. 280 tem que ser o máximo de temperatura. A pizza tem que ficar o menor tempo possível dentro do forno para a massa ficar crocante por fora e esponjosa por dentro. Então vamos colocar no forno. Eu acho que dá pra ver, eu coloquei como se chamaria isso? A grelha? Coisa metálico que suporta, mas não plano, né? Que deixe passar o calor. Colocamos bem embaixo, na temperatura máxima, e colocaremos lá. Geralmente eu uso esse tipo de placa. É uma placa de aço, de vários milímetros de espessor, é muito pesada. E isso acumula muita temperatura. Daí quando está super quente,
e está plano lá no forno, quando tu joga a pizza em cima, a massa faz um choque térmico e daí fica crescendo muito rápido e fica bem cozida a massa por embaixo, né? Então, gente, vou mostrar para vocês a mise en place para trabalhar, tá? Mise en place é uma palavra francesa desenhada na hosteleria, na cozinha, para mostrar como que vai colocar, organizar os ingredientes e as ferramentas de trabalho para poder fazer as coisas, para trabalhar. Mise en place, tá bom? Mais importante de tudo, tá aqui do meu ladinho. Uma cervejinha bem fresquinha, tá? No Brasil é bem necessário com esse calor. Sem isso não pode trabalhar. Já uma vez que você pegou a temperatura, aqui vou mostrar. No sul da Itália, como em Sicília, eles estiram a massa com trigo, né? Trigo de pizza, 00. Esse tipo de massa de trigo é para estirar a massa. Então, no norte da Itália, onde eu aprendi, eles usam semolina. A semolina é em forma fina, né? Não a sêmola normal. Eu não sei se tem no Brasil. Isso é... Desculpa. Sim, é tipo granuloso, né? Mas é bem fino. E o que eu faço sempre é que eu misturo os dois para não ficar nessa textura 100%, né? Também não trigo, né? Eu misturo para fazer. O que conseguimos com isso, gente, é que com a semolina, quando tu estira a massa, isso fica colado na parte externa da massa, e o que faz é que a massa vai ficar muito mais crocante por fora e esponjosa dentro. Se tu usa isso, vai ficar uma massa mais tipo como um pão por fora. Com isso vai ficar muito mais crocante por fora. É uma experiência bem diferente, né? Mas é bem gostoso. A gente gosta assim, com semolina. Então o que eu faço? Eu misturo um pouquinho, vou usar misturado, para não ter nenhum excesso de crocante, fica mais sutil, mas fica uma delícia. Os convidados sempre gostam e sempre perguntam como que a gente faz, tá? Então, pô, vamos fazer uma pizza, tá? Então, graças que a gente colocou azeite embaixo, viu? A massa nem colou tanto. Olha como tá, bem bonita, né? Então, vamos misturar aqui o trigo com a semolina para trabalhar. Aí. Vamos colocar bem. Vamos desenchar a massa. Vamos tentar não desenchar os bordes. Vamos deixar um pequeno borde assim, por toda a massa, tá? Tô fazendo assim com as mãos por fora para poder ver. Se vocês verem, tô desenchando, tô deixando os bordes, tá bom? E vamos estirar. Eu coloco sempre a mão por dentro. Coloca as mãos assim, estira a massa, viu? Assim, em círculos. Assim. Tô fazendo bem devagar. Tá bom? Então. Tá top, hein? Aí. Então. Tomate. Agora os ingredientes. E vamos colocar. Aí, bem de tomate. O ingrediente principal dessa receita, tá bom? Para eles saber mais umas quantas colheres, amor, por exemplo? Eu tô colocando 3. 3 colheres, tá, queridos? Bem cheia, para vocês terem uma base. Para essa pizza que vamos fazer, sim. Assim, olha só pra ver. Mais ou menos a quantidade que tem, viu? Tem que ficar bem de tomate, tá bom? Então aí, vamos pegar a albahaca bem limpinha e fresca. Vamos colocar umas folhas por tudo. Esse tem muito cheiro, muito sabor, tá bom? Daí vamos pegar uma mozzarella de búfala, vamos colocar uma inteira. Isso tem que colocar uns pedacinhos gordinhos, tá? Assim. Não precisa ser homogêneo, não precisa ficar toda a pizza com a mesma quantidade de queijo. E um que vai derreter lá, um que vai derreter lá. Gente, a mussarela do Brasil é diferente, né? Assim, tá bom? A gente, como eu falei, acaba sempre com um pouco de azeite de oliva, tá? Virgem extra. Isso, de boa qualidade. Muito importante. Simples, né? Simples e gostoso. Então, vamos abrir o forno. Cuidado nunca colocar a cabeça em cima do forno, já sabe, né?
e fecha. Vamos calcular o tempo. Eu calculo mais ou menos, nos forno profissional, uns 5 minutos de cronômetro, mais ou menos. Vamos ver quanto fica aqui. Vou falar para vocês quando acabar. Nossa, essa tá com uma cara boa, hein? Então, amados de Deus, esse é o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, curtido o vídeo. Se vocês gostaram, vocês dão um joinha aí, tá bom? E é essa a receitinha de hoje, tá, queridos? Se o meu esposo falou alguma coisa errada, eu lembrando vocês que ele não nasceu no Brasil, tá? E é isso, tá? Beijo a todos, fica todos com Deus. Dá tchauzinho aí, amor, pro pessoal. Tchau! Bye, bye!